psicológico normativo, normativo pura. Demonstramos que desde a década de 30 do século passado, com a adoção por parte do finalismo da teoria normativa pura da culpabilidade, os elementos que compõem a estrutura da culpabilidade são de cunho normativo, porque exatamente são mecanismos que estão à disposição do juiz para a reprovação do autor de um fato ilícito. Portanto, são elementos que, no momento da análise judicial, serão averiguados por parte do julgador para a reprovação do autor do fato ilícito. Fizemos até uma diferenciação entre a teoria psicológica e a teoria normativa pura, demonstrando que, na primeira, a busca era da autocensura, muitas vezes, ou seja, o réu agia com um vínculo com relação às consequências, aquilo que ele produzia no mundo exterior, coisa que não é necessário com a teoria normativa pura, porque basta que existam os elementos, que estejam presentes esses elementos, né, da culpabilidade, para que o juiz possa emitir um juízo de reprovação do autor e impor a pena. Portanto, sim, extremamente importante o conceito de culpabilidade dentro da teoria do delito e para a imposição da pena, ou seja, também para a teoria da pena, essa noção da culpabilidade é relevante. O primeiro dos elementos que compõem a imputabilidade, que compõem o conceito de culpabilidade penal, é o elemento da imputabilidade, que vem descrito no nosso Código Penal, a partir do artigo 26 do Código. Então, eu tenho no artigo 26 a caracterização da imputabilidade exatamente pela definição do que lhe é oposto. Como eu conheço a imputabilidade? Ora, eu conheço a imputabilidade pela descrição da inimputabilidade. Por quê? Porque, excluído todos aqueles que serão considerados inimputáveis, e aí é uma gama menor de pessoas, todos os demais serão imputáveis. E aí, a partir da ideia e do conceito de inimputabilidade, eu alcanço o conceito de imputabilidade. A partir daquilo que é contrário à imputabilidade, que é a ideia da capacidade de discernir na hora do fato, na hora da ação, a ilegalidade, a prática do ilícito. E aqui é importante a gente observar que, independente de outros fatores, um princípio muito importante para a teoria do delito é o princípio da coincidência. Esse princípio da coincidência é averiguado em diversos momentos normativos. E quando a gente fala também nas teorias, é uma coisa que eu sempre gosto de tratar, é que chamamos de 3 grandes teorias que compõem a parte geral, mas todas elas estão positivadas, ou seja, não é nada teórico sobre o aspecto técnico-jurídico, porque tudo está positivado e é uma norma aplicável. De maneira que, às vezes, até no debate, a gente diz, essa parte inicial propedêutica do direito penal, muito longa, e um arcabouço teórico. Não. Chamamos isso de teorias, porque realmente são uma propedêutica que vai nos importar muito quando da análise da parte especial das diversas legislações penais especiais, nos utilizarmos desses elementos para a aplicação da norma penal, mas elas são em si mesmo normas. Até vem em mente o trabalho fabuloso do Jean Bernard Ordeg, Conceito e Método de Direito Penal, onde ele descreve essa perspectiva das normas. Nem toda norma penal será uma norma sancionadora, uma norma proibitiva sancionadora. Boa parte dessas normas são de caráter aclaratório, são normas aclaratórias que nos servem para interpretar
e aplicar a norma penal. Então, boa parte dessa norma introdutória, né, que está presente na parte geral e que vem compondo com essas teorias, são normas que nos permitem alcançar a aplicação correta, a aplicação legal do direito penal. Não é uma coisa teórica, vaga, longe daquilo que está positivado no direito. É bom nos fixarmos nisso, porque, por exemplo, quando eu falo em imputabilidade penal, eu estou detalhando elementos que estão nos artigos 26, 27 e 28 do Código Penal. Portanto, algo que está positivado e que é norma e que deve ser aplicado. Quando eu falo na exigibilidade de conduta conforme o direito, eu estou partindo de um tópico, óbvio, que eu vou encontrar elementos mais abertos, porque esse é um elemento normativo que vai me trazer uma abertura sistêmica, inclusive, para interpretá-lo, mas eu falo da coação moral irresistível, da obediência à ordem de superior hierárquica não manifestamente legal, que são estruturas positivadas lá no artigo 22 do Código Penal. Quando eu falo na potencial consciência da ilicitude, eu estou tratando do erro de proibição que está previsto no artigo 21 do Código Penal. Então, nada do que eu falo aqui é algo teórico apartado do que deve ser a aplicação do direito penal. Eu falo na teoria geral do delito, tudo bem, mas são todos elementos que, a partir do artigo 13 do Código Penal, quando eu vou detalhar a relação de causalidade, tem previsão normativa. A teoria da norma penal, desde o artigo 1º, quando eu vou detalhar o convencionalismo penal e a ideia da anterioridade da lei ao fato, tem previsão positivada, legal. Quando eu falo em teoria da pena, a partir do artigo 32, quando eu trato da classificação das penas dentro do nosso sistema jurídico penal, tenho previsão positivada, é norma. Tudo isso é norma. E a gente deve compreender dentro dessa sistemática. Bom, então, voltando à questão da estrutura da culpabilidade, ao tratar da imputabilidade penal, e ao detalhar o que está aqui disposto no artigo 26 do Código Penal, no tocante à inimputabilidade, porque, obviamente, excluídos os inimputáveis, todos os demais são imputáveis. Então, todos os demais estão classificados dentro da análise de discernimento apta a receber uma pena, porque tem capacidade de discernir a ilicitude daquilo que praticar. Tem capacidade de entender, de compreender a ilicitude daquilo que praticar. E isso se dá exatamente por uma capacidade de cognição. Exatamente para que essa vontade seja livre, seja consciente, já que o direito penal trata de uma responsabilidade subjetiva, não de uma responsabilidade objetiva, ele tem que se basear em pessoas que tenham discernimento, né, para fundar a reprovação. É relevante isso porque há algumas teorias que detalhavam num elementar funcional que essa imputabilidade não seria exigível, né? E isso já foi ultrapassado. Vejam que na dinâmica das teorias penais que vem se consolidando pós-iluminismo, nós não trabalhamos com uma responsabilidade penal objetiva. Daí nós precisamos entender se a pessoa tem capacidade cognitiva, tem condições de entender o caráter ilícito do fato e de se comportar de acordo com esse entendimento. E isso é muito importante. Vejam que estruturas... Tem-se uma dificuldade muito grande em estruturas normativas penais que não detalham uma parte geral, que às vezes só tem positivada
a parte especial, a lei, as normas proibitivas, porque muitas vezes isso é objeto de discussão durante o julgamento do fato. Então, durante o julgamento é que se vai fazer a análise para se entender se a pessoa está ou não apta a discernir. Lembrei disso porque recentemente, assistindo um desses filmes de faroeste, e fez menção a um fato lá na época pós-guerra de secessão, que além do próprio Abraham Lincoln, em 1881, o Garfield, que foi um presidente eleito americano, também republicano, exatamente porque os republicanos estavam querendo reordenar as coisas no Sul em função da abolição da escravidão e garantir, assegurar a todas aquelas pessoas que haviam sido libertadas um certo tratamento por parte do Estado, evitando discriminações e tudo isso. Foi muito complicado, né? Eles enfrentaram tanto o Ulysses Grant, que foi o presidente que sucedeu Lincoln, como o Garfield, enfrentaram, né, muitas oposições, né, de ordem conservadora, e numa delas o Charles Guité, que foi o assassino lá do Garfield, ele disse que ouviu de Deus a necessidade, né, de voltar essa ordem que havia sido perdida no Sul, e matou o Garfield na estação de Washington com um tiro, um disparo de arma, e obviamente ele foi preso, mas ele acreditava piamente que ia ser libertado porque ele tinha cumprido com um mandamento divino. Era preciso romper com essa nova ordem e retornar à ordem anterior, e ele achava claramente que tinha cumprido com isso, que tudo que ele fez foi seguindo essa orientação, e que ele certamente seria o novo presidente após a morte do Garfield, ou seja, se submeteria a eleições e ele seria o novo presidente dos Estados Unidos. E nada disso aconteceu, obviamente. Mas durante o processo, como não tinha uma norma tratando da questão especificamente da inimputabilidade, foi preciso se discutir a capacidade penal do Guité, que até hoje eu me interrogo muito se ele tinha, né? Porque realmente ele disse que via coisas, via pessoas, ele dividia esse espírito, talvez tivesse uma esquizofrenia epifrênica, né? Que é uma patologia mental. Então, ele ficou nessa discussão. Seria mais fácil se a gente tivesse, ou se eles tivessem um artigo como o nosso, o artigo 26 do Código Penal, para não fazer essa discussão lá na hora do júri, né, para se definir. Embora foi definido que ele tinha capacidade de discernir, e, portanto, ele foi condenado a forca e foi enforcado, né? Aquele período era essa pena aplicada para os assassinos. Olha que essa situação específica que eu trago aqui para vocês demonstra como é importante definir essa capacidade mental, né? A capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar, né, conforme esse entendimento. O artigo 26 traz da seguinte maneira: é isento da pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqui, mais uma vez, está presente o princípio da coincidência. Essas qualidades, esses elementos que constituem o conceito de crime, especialmente a antijuridicidade e a culpabilidade, devem estar presentes no momento da atuação do agente. Então, a antijuridicidade tem que estar presente. Tanto que, se ela não está presente, vai
vai estar presente o quê? Talvez um elemento excludente, o estado de necessidade, a legítima defesa. Então, nesse momento da ação, se está presente alguma causa de justificação, não coincide o elemento de contrariedade ao ordenamento jurídico. A mesma coisa, se no momento da ação não está presente essa capacidade plena de entender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se conforme esse entendimento, não coincide a culpabilidade. Portanto, o princípio da coincidência é um princípio relevante para a análise desses elementos. Antijuridicidade e culpabilidade devem coincidir, estarem presentes no momento da ação ou omissão. Ou eles coincidem e estão presentes, ou então eu não tenho como reprovar o autor desse fato ilícito. Bom, e isso é determinado muitas vezes por aquilo que está presente nas normas penais, que é o que ocorre aqui no artigo 26, quando diz que ao tempo da ação ou omissão, coincidindo com o tempo da ação ou omissão. Dentro do tempo da ação ou omissão, tem que estar presente a perspectiva da atualidade, da coincidência dessa capacidade de entender o caráter ilícito do fato com o momento da ação ou omissão. Mas veja, trata antes, o artigo 26, do fato é isento da pena o agente que, por doença mental, doença mental são, nós sabemos, as patologias, né, assim designadas pela psiquiatria, que é a ciência médica que estuda as patologias mentais. Então, nós temos as esquizofrenias, as paranoias, né, a maníaco-depressão, né, uma série de patologias assim designadas pela psiquiatria que podem retirar a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso que eu falava do Garfinho, do caso lá do Guité, porque ele ouvia vozes. Eram essas vozes que ordenavam a ele as práticas, e algumas dessas práticas eram práticas criminosas, como foi o assassinato lá do presidente. Ora, nessa circunstância, eu poderia até observar se não estava afetada essa capacidade de entender que aquilo que ele praticava era um ilícito. No contexto de uma hebifrenia. Heb, partido, frenos, espírito. Espírito, partido. Né? O esquizofrênico é bifrênico, ele escuta vozes, ele vê coisas, ele tem ilusões, né? E, em cima disso, muitas vezes pratica esse tipo de ação. Bom, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Desenvolvimento mental incompleto, muitas vezes, é determinado, né, ou por causas orgânicas, o sujeito teve uma oligofrenia, oligo pouco, frenos, espírito. Pessoas de pouco espírito. A oligofrenia ela pode ser leve, moderada ou grave. A oligofrenia grave, a pessoa não atinge a idade mental de alguém de 5 anos, ou seja, até os 5 anos de idade. É como se fosse eternamente uma criança. É uma incapacidade que muitas vezes é dada por razões aí que não são propriamente, não é uma razão de hipófise, não é uma razão de má estruturação mesmo do cérebro, né, e da capacidade, né, da pessoa entender e compreender as coisas. A oligofrenia moderada ou média, ele atinge uma idade mental de 8 a 10 anos, né? E acima dos 10, 12 anos, a oligofrenia leve, né? Então, a pessoa já atinge uma capacidade mental maior e é apta a entender, né, determinados fenômenos, determinadas circunstâncias que perpassam, né, a vida. Eu até gostava do livro lá do professor Genival Veloso França, não sei se eu estou com ele por aqui,
que era bem interessante. Nas versões anteriores, por exemplo, ele classificava essas oligofrenias e a oligofrenia leve, ele dizia que não era nem impeditivo para que as pessoas cursassem algum curso superior. Então, não podia cursar na parte de exatas, né? Então, exigir a abstração é mais difícil, né? Talvez a gente não vai encontrar nenhum engenheiro dentro dessa perspectiva, mas ele dizia que era possível, sim, e essas pessoas poderiam ser incluídas socialmente. Havia um respaldo maior para que essas pessoas, não todas, eu estou falando que todas são, né, passíveis de inclusão. Só que é mais fácil você lidar na comunicação social, e aí fica difícil você também excluir completamente a culpabilidade. Entra, muitas vezes, na questão do parágrafo único, que a gente vai ver aí, de culpabilidade diminuída. A gente vai ver mais adiante. Também a perspectiva, antigamente se falava no silvícola, era uma expressão que foi usada também pelo Código Civil de 1916, né, o Código Claus-Bevilacqua. A terminologia silvícola, ou selvagem, muitas vezes utilizada com relação aos índios, é inadequada, né? Os índios, eles têm uma capacidade própria, dentro de uma cultura que é própria, e que o que existe aí é muito mais um choque civilizatório, um choque cultural, do que um desenvolvimento mental incompleto. O desenvolvimento foi completo dentro da civilização e da cultura deles. O que existe é um choque com a nossa. Hoje é muito mais factível trabalhar isso como erro de proibição, lá pelo artigo 21 do Código Penal, do que propriamente aqui pela inimputabilidade dentro do artigo 26 do Código. É relevante isso dentro da perspectiva da dignidade também da pessoa humana, a gente compreender. Hoje, talvez, aqueles casos de isolamento individual lembra muito aquela situação lá de um dos Ptolomeus, que tentou fazer um estudo linguístico para entender qual havia sido a primeira língua produzida, a primeira forma de comunicação, já que a língua é um instrumento, é o nosso instrumento para nos comunicarmos. Então, qual foi a primeira língua que a humanidade conheceu? Então, ele queria comprovar que a língua copta, que era uma das línguas egípcias, era a mais antiga e, portanto, era de lá que se produziram todas as demais e seria a fonte, né, para a humanidade. E, por conta disso, ele isolou 30 crianças, ainda com pouca idade, menos de 2 anos, num determinado edifício, e colocou lá eunucos que estavam surdos, porque tiveram suas línguas cortadas, para fazer o acompanhamento dessas crianças. Era um único contato com o mundo exterior que essas crianças tinham, porque eles levavam a comida lá para dentro. O que ocorreu é que, depois de uma certa idade, 12, 15 anos dessa experiência, essas crianças, na verdade, não desenvolveram linguagem alguma. Apresentavam-se, né, de maneira muito esquisita, algumas até com comportamentos bem selvagens, bem ariscos. Matou todas, né? Era assim que funcionavam esses experimentos, não tinha ética científica, né? E foi dentro dessas circunstâncias. Isso comprova que, se você isola determinadas pessoas do convívio social e elas não têm interação nem socialização, elas não vão desenvolver a linguagem, nem as línguas, nem vão conseguir se comunicar de maneira adequada. Portanto, essas sim terão um desenvolvimento mental incompleto. Essa circunstância do isolamento, não é que eu chame essas pessoas de silvícolas. Tem até alguns filmes que tratam disso, né? Não sei se é Snell, que trata da experiência de uma menina que
os pais foram viver numa cabana lá perto de Yellowstone e se isolaram e anos depois descobriram que os pais tinham morrido e ela ficou só dos 2 ou 3 anos até uns 12, 13 anos. Isso aí fez com que ela perdesse as etapas de socialização para o desenvolvimento da linguagem. E ela não conseguiu mais, né? Tem até um prazo para que essa socialização se dê, se eu não me engano, é até os 5 anos. Depois disso, você vai perdendo a capacidade até de se comunicar e nunca vai se completar esse desenvolvimento, porque as palavras, elas trazem uma certa capacidade abstrata, né, de você compreender as coisas. E isso leva, assim, ao desenvolvimento mental incompleto, isso pode alterar a capacidade de entender o caráter ilícito de algo, de uma prática, e levar à inimputabilidade, né? Então, isso seria, não é propriamente uma patologia mental, mas são circunstâncias, o isolamento social pode levar a um desenvolvimento mental incompleto. E com isso levar, obviamente, a uma incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, a perspectiva da ausência de socialização, né? Eu falei, né, nessa circunstância. Bom, esse critério é um critério interessante, critério adotado pelo nosso Código Penal, porque é um critério que reúne 2 elementos. Um elemento de ordem orgânica, biológica, a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e outro elemento de ordem psíquica, a capacidade de entender algo, de usar, né, o juízo para compreender, a capacidade de compreensão da ilicitude. Daí, ao gerar essa união entre 2 elementos, o elemento orgânico, biológico, o elemento psíquico, o artigo 26 fecha com um critério que nós chamamos de critério biopsicológico ou biopsíquico para determinar a inimputabilidade penal. Então, se lhes perguntam qual o critério adotado para a inimputabilidade penal no Código Penal brasileiro, é o critério biopsicológico ou biopsíquico. Professor, é assim em todo o Ocidente? Não. Há países que adotam o critério meramente biológico, ou seja, catalogou a presença de uma doença mental, o sujeito foi classificado como esquizofrênico, ele será inimputável. Tem até um caso ainda no Código Penal napoleônico, novo Código Penal francês, é de 1996. O código anterior ainda era da era napoleônica, e durante a vigência desse código napoleônico funcionava o critério meramente biológico. E tem o caso do Louis Althusser, que foi um grande filósofo responsável, né, por revisitar as teorias marxistas e reformulá-las, né, para a Europa lá da década de 60, mas na década de 70 ele matou a mulher, ele assassinou a esposa. E escreveu até sobre isso, descrevendo com detalhes esse ato vil. A tragédia para ele, na época, os assassinos eram punidos, porque só quem veio abolir a pena de morte na França foi o governo François Mitterrand, ali no começo da década de 80. Se não me engano, na década de 80, em 82, é que a pena de morte foi abolida na França. Então, até 82 se aplicava a pena de morte e era um enforcamento, nesse caso. Ele queria ser enforcado e dizia que era imputável, era responsável, mas ele recebeu um laudo de que era esquizofrênico. Então, para ele, isso perturbava muito, porque tirava a responsabilidade dele também com relação àquilo que ele havia escrito. Ou seja, a luta dele foi ao invés de muitos réus, né? Ele tentou recorrer às instâncias francesas para dizer que ele era imputável, plenamente consciente daquilo que ele havia causado e ele queria morrer.
Ele queria receber a pena que lhe era devida, que era a pena de morte. Tipo, é quase kantiano isso, né? Porque Kant é que dizia que ao mal do crime, o mal da pena. A pena tem que se vincular que é exatamente para expiar tudo, né? Então o sujeito agiu desse jeito. Ele foi atrás da pena dele. Ele queria receber a pena de morte, porque era a única que se adequava ao fato que ele havia praticado. No mais, seria não respeitá-lo na sua integridade, na sua dignidade, na sua integridade moral, né? Era isso que ele colocava. Obviamente não conseguiu, internaram ele no hospital psiquiátrico e ele foi para o manicômio no tratamento de uma medida de segurança, né? Não recebeu pena e, e foi por conta disso, porque o critério adotado na França naquele período era o critério meramente biológico. Ainda que ele dissesse que na hora que ele atuou sabendo que aquilo era um ilícito, era um crime, plenamente consciente das consequências daquilo que ele havia praticado, como o critério era o critério meramente biológico, ele perdeu. Também a perspectiva de falar só na incapacidade para entender o caráter ilícito do fato, há determinados fatos no nosso cotidiano que levam à perda, às vezes, dessa capacidade, né? Ou seja, a gente pode não estar completamente vigilante com relação aos atos que nós produzimos, mas mesmo assim, talvez responder por eles culposamente. Então, a questão psíquica meramente também não é suficiente para a exclusão, no caso brasileiro. Emoções, paixões, a gente vai ver isso no artigo 28 do Código Penal. Não exclui a imputabilidade penal, a emoção, a paixão, a embriaguez, ou seja, algumas sensações que são momentâneas. E aqui é óbvio que esse artigo 28 exige aquilo que nós chamamos de uma interpretação restritiva. Não exclui a emoção, a paixão que acomete um ser humano normal. Sujeito que é torcedor de um time de futebol. Então, ele é apaixonado. A paixão, ela tem esse conteúdo mais prolongado. A emoção é quando o time faz um gol, né? Aquele momento ali do gol, um momento específico. Por isso que se diz que a emoção é aguda, a paixão é crônica. Né? A emoção é aguda, a paixão é crônica. A embriaguez também não exclui se não for uma toxicodependência, porque hoje, inclusive, as toxicodependências estão classificadas lá no registro do livro que trata das doenças mentais, né, pelos psiquiatras, no Consenso Internacional de Psiquiatria, como uma doença mental. A dependência de drogas, o alcoolismo, né? Então, a toxicodependência que exclua também por completo. Óbvio que aí eu vou ter que comprovar que não é uma embriaguez eventual, não é uma embriaguez produto que acomete uma pessoa comum, uma pessoa normal, mas alguém que tem a dependência química, que tem as sensações, né, de dependência, e aí geralmente a toxicodependência pode levar a uma situação de inimputabilidade, normalmente só a questão da culpabilidade diminuída do parágrafo único do 26. Mas aí o tratamento dela seria pelo 26. Por isso que eu digo que o 28 tem uma interpretação restritiva. Porque emoções e paixões também podem acometer pessoas que tenham esquizofrenia, paranoia, né? Existem paixões paranoicas, né? Uma ilusão. E isso aí, se for comprovado, eu vou tratar pelo artigo 26 do Código Penal e não pelo 28. Em princípio, emoção e paixão e embriaguez não excluem imputabilidade, mas eventualmente podem excluir se estiverem classificadas, né, dentro de algum quadro referente a uma doença mental que alcance, né, aquele sujeito. Então, no artigo 26, eu tenho isento de pena. Não vai aplicar a pena.
Isso não significa que o fato que foi praticado seja legítimo, jurídico, não. Significa apenas que esse autor não vai ser reprovado por aquilo que ele praticou de ilícito. Ele vai ser isento de pena. E nem todos são. Vejam que no parágrafo único, nós temos a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o parcial entendimento, a compreensão parcial da ilicitude do fato, ou a capacidade parcial capacidade relativa de comportar-se de acordo com esse entendimento, leva a uma questão de culpabilidade, leva a uma situação de culpabilidade diminuída. Antigamente, alguns autores chamavam isso de semi-imputabilidade. Isso não existe, viu, gente? Alguns conceitos são absolutos. Um deles é o da imputabilidade. Ou você é inimputável, e, portanto, não vai receber a pena, ou você é imputável. O sujeito que se enquadra no parágrafo único do 26 é imputável. Ele só tem uma reprovação diminuída. Ele não é um semi-imputável. Alguns conceitos são absolutos. Honestidade é um deles, né? Você pode chegar assim e dizer, olha, fulano é meio honesto. Ou ele é honesto, ou ele é desonesto. Até tinha um professor que brincava, dizia virgindade também, mas hoje tem a história do azeite de oliva, né, que inventaram a história de óleo semi-virgem, que eles botam óleo composto com óleo normal e óleo de azeite de oliva. Então, até isso já Marco Gebasi fez uma pergunta, e a questão do crime passional quando se está embriagado? Não exclui também, em princípio, Gervásio. A gente vai ver essas circunstâncias. A não ser aquilo que eu falei, se houver uma toxicodependência, existir uma situação anterior onde já há classificação de uma doença mental, há essa possibilidade. Mas, em princípio, não exclui. O artigo 28 coloca muito claramente, não exclui a imputabilidade penal, certo? Então, a gente vai estudar mais adiante essa situação. Bom, é isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto, isso é o caput do 26, a cabeça do artigo, vai me indicar a ideia da inimputabilidade, pelo critério biopsicológico, biopsíquico, e o parágrafo único vai me indicar a questão da culpabilidade diminuída. Não é mais adequado chamar isso de semi-imputabilidade. Vocês já viram por quê? Porque o conceito de imputabilidade é absoluto. Ou o sujeito é inimputável, ou então ele é imputável. E aí, sendo imputável, se eu vou ou não reduzir pena, é uma situação ainda de reprovação. Esse sujeito que está no parágrafo único, ele é reprovável, ele recebe a pena. É mais ou menos a situação dos chamados borderlines. Até tinha me esquecido de tratar disso aqui com vocês. Que existem alguns transtornos que não são propriamente classificados entre os transtornos mentais, mas são transtornos de cunho psicológico. Boa parte daquilo que a gente chama de psicopatias, quando não há por trás dela uma esquizofrenia, uma paranoia, que aí já é uma doença mental, ela está classificada dentro desses transtornos que levam sujeitos a serem sujeitos fronteiriços. Portanto, nem todo psicopata é inimputável. Alguns serão imputáveis. Agora, eles podem receber pena com essa redução aqui imposta pelo parágrafo único do 26. Até tem aquela classificação que é feita dos assassinos em série, né, serial killers, dos sujeitos organizados, desorganizados e mistos.
Vamos aqui para um pouco essa definição. O jeito organizado, ele tem uma plena compreensão daquilo que ele pratica, da autoria própria do que ele está fazendo, e ele busca esconder tanto a autoria como a materialidade. Por isso, esses indivíduos dificilmente são presos ou encontrados. Isso, numa eventualidade, como ocorreu há uns 15 anos atrás, um médico britânico, que era altamente respeitado na sua comunidade, alguém foi fazer uns serviços na casa dele, descobriu uma camada de ossos, né, nas paredes, e aí depois foram atrás, ele tinha matado, né, uma série de pessoas, ele era um serial killer, e atuava lá na comunidade. Não sei se isso foi em Birmingham, mas não por conta da série lá, Peaky Blinders, né, que é uma série boa. Mas, olha, tem um chapeuzinho aí do Peaky Blinders, do Gabriel, né, tá aí. É uma série interessante, série legal, né? Mas não foi isso, não. Já era um outro fato, um médico que atuava lá naquela região e que acabou sendo descoberto. Vocês podem pesquisar isso, como foi. Ele é um criminoso organizado. Ele é plenamente consciente do que ele praticava, ele é imputável. Ele não pode ter uma culpabilidade, nem mesmo reduzida aí. Existem os sujeitos mistos. Os mistos, eles, às vezes, eles escondem a autoria, mas revelam a materialidade. Esses também revelam uma certa capacidade de entender aquilo que praticam, né, conforme os dados culturais, e ao deixar exposta a materialidade, aí há algumas razões para isso. Eles deixam com a chamada assinatura, que me permite reconhecer, às vezes, a autoria. Identificar que é um autor único, mas não saber propriamente quem é o autor. Que era o que ocorria com Jack o Estripador. Agora, Jack está ali naquela linha entre o desorganizado e o misto. Depois a gente vai explicar por quê. A estripação era uma assinatura, de maneira que as pessoas sabiam que havia um autor, que o autor era um autor único, mas ele não se entregava, o que revelava o entendimento cultural do significado daquele ato, daquela ação. Ele tinha consciência daquilo que ele estava praticando, né? Então, ele não revelava, era um indivíduo misto. Geralmente, esses mistos estão nessa ideia da culpabilidade diminuída, que foi o que ocorreu com o nosso Francisco de Assis Pereira, alcunhado de maníaco do parque. Ele matou 9 mulheres, foi um serial killer que atuou no Brasil. Havia uma assinatura que era deixar a roupa da mulher parecer a meio palmo, né, próximo aos joelhos, para dar um indicativo de que havia sido estuprada. Nem todas as vítimas foram estupradas, mas ele dava esse indicativo de ter havido um estupro, e com isso ele assinava o crime, permitindo identificar o autor. Quando ele foi preso, ele deu uma declaração um tanto estranha, mas que é psicologicamente considerada e aceitável, né, para o caso. Ele disse que agradecia a Deus por ter sido preso, porque ele iria continuar matando. Ou seja, se vocês não tivessem me prendido, eu iria continuar matando. E aí dá uma ideia que talvez essa assinatura foi deixada como pista para que ele fosse encontrado, né? Alguns até entram nessa análise. Diga aí. Boa noite. E ele parece estar para ser solto, né? Agora, em 2028, que eu vi uma entrevista que ele tinha feito. Ele tinha até aprendido a fazer crochê e disse que estava com muito medo da Covid e ele está para ser solto agora em 2028. Será que isso vai acontecer mesmo? Vamos discutir isso, né? Eu estava vendo, eu fiquei bem assustada. Mas, olha, o risco da gente ser morto por um sujeito desse é mínimo, né? Não se preocupe muito não, Maria Eduarda. Mas o que eu achei engraçado foi ele falando assim, eu agora aprendi a fazer crochê aqui, eu tô super bem. Eu só tô com medo
Covid, mas quando eu for solto vai estar tudo bem, se Deus quiser. Aí eu, meu Deus do céu, fiquei chocada. Porque aí foi a opção que a justiça teve de impor uma pena. Impuseram uma pena de 94 anos, teve as reduções, e aí ele, no máximo, cumpriria, na época que ele foi condenado, o máximo de pena admissível pelo artigo 75 eram 30 anos. Hoje são 40, né? Houve uma mudança em dezembro de 2019 que alterou esse limite para 40 anos. Então, no máximo de pena que ele poderia cumprir seriam os 30 anos. A questão que está aí por trás do Francisco de Assis Pereira, né, que eu vou colocar para vocês, é que a gente não tem ainda uma resposta para lidar entre a medida de segurança ou a pena, né, para lidar com a psicopatia. Mas são fenômenos muito menores, muito mais reduzidos do que o que é comum na comunidade. Também dá medo você adotar uma medida mais drástica de segurança e, com isso, expandir o direito penal e alcançar pessoas que não tenham ou não revelam essa psicopatia apenas por um abuso também de poder e um abuso judicial. Isso é muito mais factível ocorrer do que, por exemplo, a gente se tornar vítima, talvez, desse tipo de evento. Não quer dizer que esses tipos de eventos não ocorram. É melhor a gente compreender isso profundamente. Tem até um seriado muito bom na Netflix, né, que trata disso, que é o Mind Hunts. Não sei se vocês assistiram ou já viram. Trata um pouco desse fenômeno das psicopatias. E eu estou dizendo que o misto geralmente está nesse grau da culpabilidade diminuída, que foi o que ocorreu com o próprio Francisco de Assis Pereira. Ele teve a imposição da pena, não foi... Porque aos inimputáveis, o que é que vai ocorrer? Qual a consequência jurídica do ilícito praticado por um inimputável nessas condições do artigo 26? É a absolvição imprópria. Ele vai ser absolvido e, portanto, não vai ser imposta a pena, porque ele é isento da pena, mas é uma absolvição imprópria porque haverá uma outra consequência jurídica. Qual é? A imposição da medida de segurança. Normalmente, para os crimes punidos com reclusão, que são esses de maior gravidade, uma medida de segurança de internação. A medida de segurança, em princípio, não tem um prazo determinado, é por período indeterminado. Mas, ultimamente, também se analisou que, se as penas não podem ter caráter perpétuo, as medidas de segurança também não poderiam ter. Aí é um outro problema. E o que é que se faz? E se persiste a periculosidade do agente e o tratamento é ineficaz. Era por isso que o Jacobs dizia que nos casos onde as medidas de segurança não ofertassem um tratamento eficaz, o correto seria aplicar a pena, mas aí essa responsabilidade seria objetiva, não era uma responsabilidade penal subjetiva, do vínculo psíquico também do sujeito, né, com aquilo que ele estava praticando. Por isso que eu coloco para vocês que ainda é um elemento bastante confuso e difícil, né, em termos de aplicação. Às vezes também você aplicar de forma perpétua, às vezes você pega um bêbado que matou, cortou o rabo de um cachorro, como já ocorreu aí em Itabaiana, e deixa o sujeito lá dentro do manicômio judiciário por 8, 10 anos. Já vinha bêbado, aí revelou um grau de periculosidade, houve maus tratos ao animal, tudo bem, você tem aí uma série de elementos, aí você descobre que houve a toxidependência, que no incidente de insanidade mental revelou-se essa toxidependência, se impõe, absolve-se, impõe a medida de segurança, mas também deixa ele lá a fundo perdido. Existe aquilo que se chama de institucionalização desse sujeito, que começa a ser esquecido também pela comunidade, isolado. Isso não é muito bom, igualmente.
que os trabalhos com relação à medida de segurança hoje são sempre voltados para a desinstitucionalização, né? Você buscar o máximo possível o resgate também desses indivíduos, que a grande maioria não praticou esses crimes mais graves, entre eles o homicídio, né? São pessoas de eventos muito menos... eu sei de uma imposição de medida de segurança que houve por conta de vias de fato, o sujeito pegou um pinico com urina que ele tinha lá em Casa Amarela e jogou a urina na vítima, né? Então, isso tem a sua gravidade, né? Tem seu... Mas não é uma situação que colocou em alto risco, né, alguém de maneira perpétua. Na realidade, esses sujeitos, eles são muito mais vulneráveis. Potencialmente, eles são muito mais aptos a se tornarem vítimas do que a vitimar alguém, né? Exatamente por conta da situação com a qual eles se apresentam. Que era aquela história lá do Y supranumerário. Eu descobri o delinquente nato, né, do Lombroso, né, que era o Y supranumerário, né? Foi os estudos lá da Suécia descobriram que havia uma alteração cromossômica que deixava o sujeito mais selvagem, mais violento, mais propenso a irritações, e isso tudo era verdade, só que quando foram fazer a pesquisa criminológica propriamente, descobriram que esses indivíduos são muito mais propensos, porque aí ele chega arrasangado, brigando com todo mundo, gritando, seu Lunga, né, lá do Ceará, né? Então, esse sujeito é muito mais propenso a ser vítima de um crime do que propriamente a praticar. Porque irrita alguém que não está num dia bom, o sujeito puxa uma arma, né, uma peixeira, e a gente sabe o que é que acaba acontecendo, né? Que a gente que é zangada por tudo, né? Qualquer coisa estoura, não tem uma paciência com uma fila, não tem uma paciência, né? Tem gente que é assim. E essas pessoas geralmente são muito mais propensas a serem vítimas do que propriamente criminosas, né? Praticarem o crime. E nem todo psicopata existe. Tem até uma psicóloga que escreveu aí um livro sobre psicopatas, dizem que é muito mais... Na realidade, todos nós, para não sentirmos remorsos e construirmos as nossas relações, produzimos processos de neutralização de culpa. Era exatamente isso que é produzido. Você vai encontrando justificativas para praticar uma determinada conduta. Então, um dia você vai lá, não quero nem dar essa ideia, mas você pegou o dinheiro da carteira do seu pai. Mas aí você gera uma série de justificativas. Eu não preciso dizer a ele, porque ele é meu pai, eu não preciso. E aí vai criando uma série de coisas que vão neutralizando a culpa. São os processos psíquicos de neutralização da culpa. Todos nós fazemos isso para tentarmos sobreviver. O que ocorre com o psicopata? Ele gera, a partir disso, uma insensibilidade, ele vai além, ou seja, ele nem precisa passar, muitas vezes, por esse processo. Ele não se sente realmente culpado por chegar, bater, matar, né, e tal. É uma coisa que ele naturalizou de tal forma que ele nem precisa passar por esse processo de neutralização da culpa, muitas vezes, né? Então, aquilo que é natural para que a gente encontra justificativo, isso é muito mais presente. Quem estudou bem isso foi o Edwin Sutler, tratando do colarinho branco. As pessoas encontram justificativas para sonegar impostos, né? É porque é muito difícil, o mercado exige, eu concorro, eu preciso, encontra justificativas para praticarem preços predatórios, encontra justificativa para praticarem crimes contra o consumo, né? E isso faz parte de processos de neutralização de culpa a partir de socializações, de grupos que eles participam. Então, o mesmo cara que sonega imposto, que engana os clientes com relação a um produto, na quantidade, na qualidade do produto,
é o cara que fica com ódio, com raiva do ladrão que passou na loja dele ou nas proximidades e exige da polícia uma tarefa hercúlea, né, para prender esses marginais. Mas ele também tem uma atitude bem marginal, né, que está bem neutralizada com relação a várias condutas que são praticadas. Apenas são grupos de socializações diversificadas, né, no meio da comunidade. A comunidade é um grande mosaico, cheio de conflitos, e esses grupos encontram discursos comuns, que são consensuais. Está mais do que justificado sonegar imposto, porque senão eu não sustento minha empresa. Está mais do que justificado enganar o cliente nisso ou naquilo, com relação ao produto, porque senão eu não vendo, eu não vou ter consolidação no mercado. Entendem isso? Ou seja, é um evento que é complexo. Então, de certa maneira, todos têm algum distúrbio psíquico, né? Ou seja, de médico e doido, todo mundo tem um pouco, né? O pessoal diz por aí, né? Então, é mais ou menos essa questão. Todo mundo passa por algum processo. Só que na psicopatia, essa neutralização chega a um campo da insensibilidade. Os sujeitos são insensíveis, tanto que eles começam a se testar na questão da dor, né? Então, eles, às vezes, se cortam, né? Produzem para exatamente desenvolver essa característica, né, da insensibilidade que vai se revelando aí. E aí chegam a praticar essas atrocidades. Os indivíduos organizados e mistos têm o seu potencial lesivo grande, até porque nem todos são descobertos. Existe também o misto, existe pelo menos duas categorias do misto. O misto que revela a materialidade para que a autoria seja decifrada, que foi o caso aí do Francisco de Assis Pereira, como existe o misto que revela para comprovar que ele pode viver na comunidade com as suas próprias regras, da sua própria maneira, do seu jeito, que era o caso lá do Zodíaco norte-americano. Esse é mais perigoso, porque o que ele promove é exatamente isso. Ele está na ideia de desafiar a comunidade e de comprovar que ele é inteligente, que ele é o máximo, que ele é capaz. Isso não existe só para o serial killer, não, gente. Tem gente... Eu mesmo conheci aqui um rapaz, na época que a gente fazia o acompanhamento processual de alguns presos, existe um estelionatário também serial, e um perfil de estelionatário serial. Se a gente fosse fazer uma investigação com relação a isso, você veria que é alguém que tem o prazer de ver o outro enganado, porque ele se sente mais inteligente, mais poderoso se ele te engana, se ele te enrola, né? E faz isso, né? Então, eles fazem isso de forma seriada, não porque às vezes precisa, tem gente até que tem dinheiro, tem recurso, mas é que ele gosta de enganar, ele gosta de provar que ele pode viver sobre as regras dele e ele é mais inteligente que qualquer outro, né? Então, ele provoca isso. A gente conheceu um aqui que era numa família boa lá em São Paulo, e enrolou várias garotas aqui em João Pessoa, com promessas de casamento e não sei o quê, papapá, mas sempre ingressava na casa da mulher, levava joia, levava dinheiro, né? E foi sustentado por aqui uns 2 anos. Ele conseguiu enganar um pastor, não sei como, né? Para vocês terem uma ideia que o cara tinha muita lábia, né? Então, ele levou dinheiro não só de garotas, mas até de um pastor aí de igreja, e foi complicado. O sujeito realmente, isso revela o quanto essas pessoas às vezes têm propensão para isso, e na realidade ele gostava disso. Não era uma coisa que até fosse necessária para ele, mas ele meio que se sentia, era uma forma dele conviver no meio social, né? Então, Esse caso foi levado na justiça? ele foi condenado, recebeu pena aqui, executou. Depois, uma parte da pena, ele voltou lá para São Paulo para cumprir. Foi a única coisa que a gente acompanhou.
E o juiz só pediu uma coisa: pelo amor de Deus, acompanhe ele para dentro do avião para ver se esse homem embarca, porque não é nem pelo fato do que ele pratica, que é porque ele tá prestes a morrer também, porque as pessoas que ele enrolou, né, tinham intenções de matá-lo, né? Então, o próprio judiciário tinha essa preocupação, né? Se ele está dizendo que ele vai cumprir a pena lá, ele pode cumprir no livramento condicional, ele pode ficar se apresentando lá na comarca, é melhor, perto da família e tal. Aí ele manda a precatória, né? E ele vai cumprir depois para aqui, para a extinção da punibilidade. Não tem problema nenhum, os juízes fazem isso regularmente. Mas a questão maior é ter esse cuidado de que o sujeito vá mesmo para cumprir a pena, né? E fique lá, né? Porque se ele enrola Deus e o mundo, né? Se daqui para dentro do avião, quer saber, ter a certeza de que esse avião pegou no ar, chegou, né? E levou o sujeito, né? Aí ele disse, não, pode ficar tranquilo, e realmente ele embarcou, né? Mas ele tinha medo também. Professor, sobre esse caso do assassino do Zodíaco, né? Foi esse ano, foi final do ano passado, que finalmente conseguiram decodificar uma mensagem dele. Foram anos e anos, décadas e décadas, e ninguém conseguia decodificar. Já foi algo de pesquisa de universidade, do FBI, e é bem assustador, né? Porque ninguém sabe nem se ele parou do nada, então ninguém sabe se o cara tá vivo, se ele desistiu, porque ele tinha. Ele nunca foi preso. Eu É, acho que numa situação como a dele, porque ele, quando não era decifrado a assinatura dele, ele se apresentava. Ele mandava uma carta e dizia: vocês são tão estúpidos, vocês não sabem que fui eu, né? Quem matou fui eu. Fui eu que matei fulano. Aí ele dizia com detalhes crimes anteriores que ele havia praticado, e as pessoas realmente nunca conseguiram prender ele. Você vê que há uma faixa criminal que ela fica no campo da impunidade porque nem tudo é alcançado. Essa história do CSI, né, que alcança tudo, isso é falso. Né? Você tem uma faixa criminal que... Agora, uma coisa se sabe, que se ele parou é porque basicamente ele deve ter morrido. Ele não iria parar, né? Ele atuou durante 32 anos, matou por volta de 300, não foi 300, 90 pessoas. Nesses 32 anos foram 90 pessoas e basicamente ele morreu. Agora veja, aqui no Brasil tem até um filme que conta a história do sujeito. Tem situações piores, porque a gente está falando aqui de pessoas que estão atuando nessa questão da psicopatia, mas existem os chamados criminosos habituais que exercem as funções de maneira profissional. Existe o criminoso mercenário, o serial killer mercenário, que é o pistoleiro, o cara que é pago para isso. Aqui no Brasil tem um João, esqueci o nome dele, que ele contou a história dele, virou um filme, que é muito bem interpretado aí por um ator, esqueci o nome até do filme, mas que no relato ele conta que matou 400 pessoas. Então, o Zodíaco matou 90, né? Ele matou 400, né? Agora, 4 contratados. Ele disse que sempre viveu bem. Comprou fazenda, comprou apartamento, casa de praia, né? Tudo no mundo. Né? Então, a gente morre de medo do Zodíaco ou dos serial killers americanos, mas a gente tem gente aqui em Alagoas ou na Bahia que é bem perigosazinha, né? Que faz isso dentro do conteúdo do homicídio mercenário. Aí, fora os outros. Existem também os homicidas missionários, que acham que estão fazendo uma higienização social. São os esquadrões da morte. A Ilana Casoy, quando ela vai fazer o relato, ela diz, olha, a gente faz um relato dos serial killers porque chama a atenção, realmente é interessante tentar compreender psicicamente o porquê esses caras agem, que tipos de distúrbios eles têm, para que a gente possa decifrar e prevenir, né? Então, ela coloca isso. Mas há situações muito mais perigosas no nosso cotidiano de pessoas, ela diz, os esquadrões da morte no Brasil são responsáveis por uma infinidade de homicídios e também não estão presos e
e por aí vai, né? Então, é essa questão que está colocada. E essas pessoas, eles se acham justificados também, eles acham que estão fazendo uma higienização social, livrando a comunidade. Tem até o... E alguns desses sujeitos, eles são criados por um contexto de uma sociedade excludente muito muito desestruturada, como é o caso da nossa. Vou explicar. Há um documentário que eu acho interessante, que é o Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas. Vocês baixam isso aí pelo YouTube fácil. Não é? É um sujeito lá de Camaragibe que vivia com uma tia, era um homem pacato, uma pessoa pacata, vivia com uma tia, né, na casa, e 2 vezes a tia foi pegar a pensão dela lá no INSS, e quando retornou foi assaltada numa ponte. Então, na segunda vez, ele não aguentou mais. Ele pediu a um vizinho lá uma arma emprestada, foi lá, matou todos os moleques, pegou o dinheiro que a molecada tinha e foi para casa. A partir de então, ele começou uma cruzada contra o que ele chamava de almas cebosas, que eram exatamente esses sujeitos, mas ele era também uma pessoa pobre, que não teve a proteção, quando a vítima se torna algoz, né? E ele depois ficou altamente considerado pela comunidade comerciante local, que deu... Até virou um filme também, O Homem do Ano, me parece, né? Mas não diz respeito a Camaragibe em si, né? Essas chacinas que ele começou a produzir lá eram higienistas, livrar dos pequenos ladrões, das pessoas que furtavam, que estupravam mulheres, e ele se tornou um herói. Tanto quando ele foi preso, a comunidade disse que prenderam o nosso herói, né? Botaram isso, não podem fazer isso, porque agora quem vai nos proteger, porque a polícia não protege, né? Quem protege. Mas isso vem exatamente de comunidades vulneráveis, onde não houve a atuação correta, a impunidade graçava e essas pessoas acabaram se submetendo a esse tipo de violência e aceitando esse tipo de violência como normal. Normalizam isso. Não é? Então, nem tudo é produto de uma psicopatia ou de uma doença, muitas vezes é uma doença social que cria esses espaços, né? Se você fosse... No documentário tem entrevistas com ele é muito concentrado, muito, digamos assim, consciente do que ele praticava, e ele estava lá no Aníbal Bruno, altamente respeitado. As pessoas aceitavam a presença dele, porque era visto como um homem honesto, uma pessoa do bem, né? Uma pessoa... Para a gente ter uma ideia de como essas coisas meio que funcionam também no nosso imaginário coletivo, social, não é? Então, o que eu vejo, óbvio que eu vejo isso como uma violência estúpida, grande, bárbara, mas ela é produto de uma série de ausências e de omissões do Estado, da sociedade, né, com relação à proteção das vítimas, sobretudo a proteção das vítimas. Há uma hora que elas não suportam e muitas delas se tornam os criminosos. Geralmente é isso, os abusos. Hoje é o Dia da Mulher, né? Então, parabéns a todas as mulheres aqui da sala, mas é também um dia para a gente refletir as coisas, né? A violência contra a mulher, essa violência doméstica, e esses fatos, às vezes, que se repetem, eles marcam profundamente as vidas e alteram psicologicamente, porque o agressor, ele acaba formando os filhos, forma um conteúdo, e isso acaba se reproduzindo, né? Às vezes sem querer, mas porque psicologicamente vai ficar marcado. Essas pessoas ficam marcadas para o restante da vida, né? Com relação a esses fatos, seja como vítimas, mas geralmente a vítima da violência pode reproduzir ela lá na frente. Então, quando filho, né? Estou falando de filhos que veem isso e acabam
reproduzindo. Então, são essas questões que, até no dia 18 de março desse mês, eu vou participar de um encontro para debater a questão do feminicídio aqui na Paraíba. Né? Eu tenho orientado algumas monografias, teses, né, nessa questão relacionada ao feminicídio, mas tem a Mariana Nóbrega, que foi também nossa aluna, foi me orientando na graduação, terminou agora um doutorado lá na Federal do Rio Grande do Sul sobre feminicídio, está muito bom, ela publicou um livro recentemente, e o professor Lério Calhau, que é professor de criminologia lá da Federal de Minas Gerais, né? Então a gente vai estar no debate, eu mando para vocês. Tá certo? Bom, então, na questão, e por fim, são inimputáveis os menores de 18 anos. Isso também garantido constitucionalmente no artigo 228 da Constituição Federal, que diz que os menores de 18 anos não são imputáveis. Sempre foi assim no Brasil? Não. O Código Melo Franco, que é o Código Penal do Império, Código Criminal do Império, no artigo 10, fixava a maioridade aos 14 anos de idade. Depois do Código Melo Franco, veio o Código Penal da República de 1890, que fixou uma faixa relativa de incapacidade entre 9 e 14 anos, e a partir dos 14 anos, né, os maiores de 9, menores de 14, que não são criminosos, são inimputáveis, os menores de 9 anos. E podem ser os maiores de 9 e menores de 14 que obrarem sem discernimento. Só que entre os 9 e os 14, eles deveriam ser recolhidos em estabelecimentos disciplinares industriais, ou seja, havia um tratamento específico. A Constituição, no artigo 228, diz que os menores de 18 anos são inimputáveis, ficando sujeitos à legislação especial. Que legislação é essa? É o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069, que impõe a essas pessoas as chamadas medidas socioeducativas. Claro, observem o seguinte, criamos até uma faixa de responsabilização para o chamado ato infracional, porque é o seguinte, o que é a criança? A criança é a pessoa em desenvolvimento até os 12 anos de idade. Quem é o adolescente? É a pessoa em desenvolvimento a partir dos 12 anos de idade até os 18. Então, nós temos aí essas duas faixas. O Estatuto da Criança pode estender as medidas protetivas que estão ali elencadas até os 21 anos. Ou seja, eu posso aplicar as medidas de proteção do Estatuto até os 21 anos de idade. Mas as pessoas a partir dos 18 são plenamente imputáveis. Esse critério adotado no artigo 27 é um critério biológico meramente, biológico cronológico. Então, quando se completa os 18 anos de idade, se torna imputável. Esse critério biológico cronológico é um critério que vem se consolidando no Brasil exatamente por ser uma opção político-criminal. Isso não significa que essas pessoas magicamente alcançam pleno discernimento aos 18 anos. Optou-se por só começar a tratar as pessoas dentro da legislação penal a partir dos 18 anos. Até os 18 anos eu não faço essa análise. Agora, isso não significa também uma completa irresponsabilidade. Existe a possibilidade, a partir dos 12 anos de idade, de se submeter essas pessoas que praticaram crimes a um procedimento de apuração do chamado ato infracional, que é um ilícito equiparado a crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Óbvio que as consequências são as chamadas medidas socioeducativas, que hoje são impostas por até 3 anos. É isso que talvez esteja em desconexão com a imagem que a sociedade tem
dos crimes violentos praticados, às vezes, por adolescentes, principalmente aqueles que a mídia faz questão de exponenciar. Uma coisa, esses crimes praticados com violência e grave ameaça por adolescentes não ultrapassam 4% da criminalidade na adolescência. A maior parte da criminalidade na adolescência é uma criminalidade que envolve pequenos furtos, envolve tráfico de drogas, envolve crimes sem violência. Estelionato, né? Então, esses 4%, desses 4%, não chega a 0,4% dos crimes que envolvem homicídio, que envolvem aqueles delitos cruéis, né, que são, muitas vezes, colocados pela mídia. Então, não me parece adequado essa ideia de que, por conta desse público menor, eu deva reduzir a modalidade penal. São as grandes propostas que são colocadas aí em discussão no Congresso. O que se poderia ser feito era uma reforma do Estatuto da Criança e Adolescente para lidar com essa situação específica de crimes hediondos, né, praticados com violência e grave ameaça por adolescentes, que redundem, né, em assassinato, você ampliar a possibilidade de imposição da medida socioeducativa, fazer como a Alemanha fez ao criar um Código Penal Juvenil nessas circunstâncias e impõe medidas de até 10 anos. A gente poderia adotar aqui medidas semelhantes e isso não contrariaria, nem precisaria de uma reforma constitucional para isso, porque estaria na legislação especial, tratando da matéria. Uma outra coisa que ocorre também é que não há uma imposição, pelo menos não havia até recentemente, das medidas de segurança para os adolescentes, e nem para crianças. E aí poderia incluir também as próprias crianças, porque há casos de crianças com 9 anos que mataram pessoas. E aí eu não posso impor a medida socioeducativa, mas às vezes eu não tenho nem como impor uma medida ambulatorial de tratamento. Aí poderia ser uma medida de prevenção imposta aos pais, mas é uma coisa complexa, porque você vai ficar sem condições de reagir. O que está precisando ser reformado nesse aparato é o estatuto. Eu não preciso de redução da modalidade penal para lidar com esse fenômeno. Eu tenho como trabalhar isso reformando o Estatuto da Criança e Adolescente para tornar mais severa a reação nessas circunstâncias, né, de violência e grave ameaça, e abarcar as circunstâncias que não estão ainda abarcadas, que envolvem a questão das doenças mentais, que podem ser alcançadas já na adolescência, e eu ter aqui alguns elementos que me permitissem lidar melhor com esse fenômeno. Até escrevi para um texto da Almedina, né, que a gente publicou o ano passado, e foi exatamente sobre isso, sobre a questão um estudo sobre a redução da modalidade penal no Brasil. Eu, particularmente, sou contra. Acho, inclusive, que o artigo 228 se torna uma garantia individual fundamental e isso impede a reforma constitucional nesse sentido, já que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, diz que os direitos individuais e garantias individuais não podem ser objeto de emenda à Constituição. Cláusula pétrea. A cláusula pétrea é realmente uma ordem do constituinte originário com relação aos demais, do constituinte derivado, de alterar a norma constitucional. Então, ao se estender, o artigo 5º diz que não se esgotam os direitos e garantias individuais fundamentais ao que está ali disposto no texto, mas há outros decorrentes de princípios e normas dessa Constituição. Ao tratar de um elemento que envolve a limitação do poder de punir do Estado, porque quando eu digo que eu só posso começar a impor pena a partir dos 18 anos, eu estou tratando de uma garantia, portanto, é uma limitação ao poder de punir do Estado, eu não poderia, de forma alguma, fixar isso
como algo passível da reforma constitucional, não pelo menos com a Constituição de 88 como ela está, não é? Então, aí cabe as interpretações que já houve, né, uma proposta, inclusive foi aprovada na Câmara, mas não seguiu para o Senado, mas o Senado até hoje não votou, né, para a redução da maioridade penal. Deixa eu ver aqui, fica a questão do crime cometido, por exemplo, por um adolescente de 60 anos que tem que pagar 3 anos de medida socioeducativa. Ele pode, é aquilo que eu disse, essas medidas elas podem ser estendidas até os 21 anos, tá certo, Marina? Quando ele completa, na realidade, não deveria ir para uma prisão comum, mas também é complexa essa ideia de ficar no mesmo quadro, de se criar exatamente por classificação esse ambiente do cumprimento das medidas socioeducativas. Mas existe uma grande parte dos adolescentes, a partir dos 16 anos, estão nessa faixa aí, que permitiria esse convívio, né? E aí não há, em princípio, esse impedimento. Essa história de jogar na prisão comum. Gente, é o seguinte, há uma série de fatores. Diz que nós somos muito omissos e lenientes. Mas o problema é que as prisões comuns já estão dominadas por facções. A grande maioria. Hoje não tem mais como debater o problema de segurança pública do Brasil sem debater a questão penitenciária. As duas coisas estão implicadas. Porque grande parte da violência que nos assola, muitas vezes, parte do aspecto prisional e da forma como eles estão ali colocados. A prisão, na realidade, como muito bem dito por Foucault, lá na 4ª parte do Vigiar e Punir, né, que eu sempre indico para vocês, quando ele vai tratar do carcerário, querem ler Vigiar e Punir, leiam a 4ª parte lá, já direto, né? Porque ele é muito objetivo lá quando ele descreve o fenômeno prisional e coloca claramente que, na realidade, ela serve muito mais para definir e reproduzir a delinquência do que para inibir ou incapacitar. Acaba que quanto mais gente a gente coloca lá, mais volume de reincidência eu tenho. Então, se algo já está falido para as pessoas a partir dos 18 anos, por que eu vou colocar os adolescentes lá? Ou seja, vai servir para ampliar o que é já falido, o que já não funciona. Se não funciona para o adulto, porque não inibe, não incapacita, e lá de dentro mesmo, eles operam no cenário social e reproduzem essa delinquência. Por que eu vou colocar os adolescentes? Eu deveria pensar em algo melhor para ser feito com relação a essas pessoas, né? Essa redução da maioridade penal. E, na verdade, quando eu coloco 18 anos, é algo que é convencionado exatamente para que se dê tempo às várias instituições sociais. É comum se o Estado dissesse, é o seguinte, a partir dos 18 eu imponho pena, mas até os 18 eu posso me comunicar aqui com a comunidade, com a escola, com a igreja, com a família, né? Com todas as demais instituições para entender como é que essa reação aos ilícitos ou aquilo que é tido como crime pode acontecer. Dentro desse tempo, eu busco evitar exatamente o mal do encarceramento, porque eu já tenho uma certeza, em termos de política criminal, que a prisão não funciona. Ou seja, não é uma certeza que eu tenho de agora, não. Faz 200 anos que ela não funciona, desde que ela foi criada. Então, não é uma coisa recente. Mas eu vou fazer uma Radbruch na década de 20 do século passado, depois de observar o que ocorria nas prisões alemãs, que a gente tem uma ideia de que elas vão funcionar, ele chegou a afirmar uma coisa, que o direito penal precisava urgentemente inventar algo melhor do que as prisões. Porque elas reproduzem isso tudo que eu estou dizendo. É um antro que vai servir, ao invés de ressocializar, dessocializa e estimula a reincidência. Então, até se faziam pesquisas de cifras de impunidade
Pessoas que praticaram crime, que não ingressaram na prisão, depois de alguns anos, se fazia essa análise, criminólogos fizeram essa análise, descobriam que as pessoas que tinham ficado soltas geralmente não reincidiram, se socializaram e conviveram no meio da comunidade, e as que estiveram presas reincidiram, passaram a cooperar com organizações criminosas e praticaram atos muito mais graves do que aqueles que inicialmente estavam ali postos. Óbvio que existem faixas criminais também, não estou dizendo que a gente deva fazer isso com um homicida, com um estuprador, com um assaltante, com um sequestrador. Estou colocando aqui, não tem outra resposta, eu tenho que trabalhar com a prisão. Agora, no caso dos adolescentes, enquanto eu puder evitar, melhor. É uma coisa racional, não é só porque eu sou bonzinho, humanitário, mas é porque eu tenho certeza que é a mesma coisa do empresário. Se ele tem um determinado ramo do mercado que não funciona, para que ele vai manter isso? Ou por que ele vai jogar mais coisa lá dentro, né? Alimentar isso? É uma coisa racional, né? Não é só humanitária, mas é racional para a gestão do sistema, né? E é preciso pensar dessa forma. Agora, eu preciso reformular, sim. Por outro lado, a população em geral não vai agir com essa razão. Existe uma emoção muito funda no direito penal. Duas coisas que eu queria dizer para vocês. Por que surgiu o direito penal? Qual a razão para existir um direito penal? O Winfried Hassmann, pensador alemão, disse que o direito penal surge quando a vítima é impedida de se vingar. É porque nós precisamos reagir socialmente com a razão e não com as emoções. Quando você começa a neutralizar a emoção e a colocar a razão, sinceramente, o direito penal ele é um artigo limitador do poder de punir do Estado, mas é também um artigo limitador do poder de punir social, porque socialmente as pessoas podem se organizar para estruturar uma punição. E não há nada mais democrático socialmente do que um lixamento. Pergunta à comunidade o que é que eles querem fazer com um estuprador lá no interior. Pegar um estuprador de uma criança. Linchar. Eles vão, resgatam, às vezes, da cadeia, né? Lincha em praça pública, não é verdade? Agora, com isso, esse ato que inciviliza, ao invés de nos ajudar a melhorarmos, né, também como pessoas, que às vezes parece ser espiador, né? Porque está espiando aquele mal que foi feito, na realidade só serve muitas vezes e contribui para que a gente continue perpetuando atrocidades, né, e etc. É por isso que existe o direito penal, para neutralizar esse tipo de reação horizontal. Quando eu digo que o direito penal surge para neutralizar a vingança, para impedir a vingança, é para impedir tudo isso. A ideia é de ter uma reação social organizada, estruturada pelo poder do Estado de maneira racional. E aí o Estado não pode assumir o papel da vítima. A primeira grande questão é essa. E para isso ele tem que fazer com razão e não com emoção. Da razão e da emoção no direito penal, né? Tem sempre essa perspectiva que está aí colocada. Agora, se é para se estruturar, organizar e evitar esse tipo de reação horizontal, que muitas vezes é irracional, bárbara e selvagem, né, com uma série de violências, eu preciso, obviamente, também ofertar para a comunidade uma certa segurança. Se há uma sensação de insegurança com relação àquilo que é praticado pelos adolescentes, não é porque eu devo, com isso, de imediato, reduzir a maldade penal. Eu devo insistir ainda no ECA. O Estatuto da Criança e Adolescente parece ter sido insuficiente para lidar especificamente com esse tipo de violência. Então, ele pode ser reformado nesse sentido. Não tem problema nenhum. Você amplia para esses casos, no caso de medida socioeducativa, o volume da medida socioeducativa aí para
10 anos, sei lá, amplia o prazo, onde a medida, porque a pergunta de Marina, que foi muito inteligente, a pergunta se é com 17 anos ele vai ficar só até os 18, como é que ele vai fazer os outros 3? Na Alemanha, eles podem aplicar essas medidas socioeducativas ou de proteção até os 26. Aqui no Brasil poderia ser até os 24, e a gente ampliar isso aí para que essa custódia tivesse também, obviamente, um espaço adequado para exercer essa disciplina. Então, você pode fazer isso. E, olha, para mim, quando vieram me perguntar, professor, a turma vai fazer a redução da maioridade penal. Bicho, para fazer uma reforma da Constituição, tu gasta 3/5 de voto do Congresso, né, de cada casa legislativa, em 2 turnos. Até se o sujeito for bem intencionado, porque também se não for, tu imagina o gasto que se tem para, digamos assim, convencer, né? A gente sabe que não é para convencer, né? Ou ter essas consciências. E para reformar o ECA e alcançar a mesma coisa, em termos de contenção, tu vota uma lei ordinária por maioria simples de presentes. Por que gastaram tanto com a questão da reforma constitucional? Por motivos óbvios, né, gente? E uma outra questão, não dá a resposta que a sociedade quer. Porque se você queria dar a resposta mais rápida, você já teria reformado a Lei 8.069 de 1990. E isso é fácil de fazer, é rápido. Né? Então, aí vai para uma emenda porque é espetacular, é mediático, mas não só por isso. É que para comprar não, né? Para me convencer, né? Também tem um gastozinho aí que fica posto dentro desses 3/5 em 2 turnos. Entende isso? Então, tudo isso tem um custo político também. Bastava ter reformado o Estatuto da Criança e Adolescente, a gente já tinha aí uma medida, estava todo mundo sabendo que o Champinha ou ia bater numa medida de segurança, ou iria ter uma medida socioeducativa de 10 anos. Está entendendo isso aí? Ou seja, já teriam feito isso. Fica sempre aquela discussão, né, do que vai fazer e tal, e não se faz porque não se opta por aquilo que é rápido, seguro, e aí a comunidade, e também tem esse outro lado. Durkheim dizia uma coisa que, com isso eu termino a aula hoje, de que não há sociedade sem reação. Se o Estado não organiza isso e não reage, a sociedade arruma um jeito de reagir. É mais ou menos feita a história lá do rap do Pequeno Príncipe contra as almas cebosas. De tanto ter aqui assaltado, ele foi lá e matou. Né? Porque o Estado não dava proteção à vítima. A vítima, geralmente, é uma pessoa pobre. A grande maioria das vítimas de furto de celular, de furto, de roubo, né, de celular, de roubo, são pessoas pobres que pegam transporte urbano, que descem. Então, essas são as vítimas que estão no nosso cotidiano e que diariamente, às vezes, a gente está pagando a prestação daquele celular a fundo perdido. E isso gera uma revolta popular muito grande. É por isso que essas pessoas têm uma sensação, não só de insegurança, mas uma vontade de reagir de forma violenta. Porque o Estado não estruturou tudo isso para ofertar essas proteções, né, com relação ao território onde essas pessoas circulam, prevenindo, né, esse tipo de ato. E quando reage, reagindo também de forma devida, porque não abaixa só a pena. Muitas vezes, num caso como esse, era muito mais interessante o cara pagar o celular de volta para a vítima, entregar, né? E, se ele quebrou ou depenou o celular, dar um outro. Existem hoje N alternativas, são chamadas penas alternativas, que poderiam ser ampliadas para esse tipo de compensação direta com as vítimas, que às vezes é o que interessa. Uma vez eu me lembro que, quando eu era pequeno, a gente assistia jogo, ia para o estádio, tinha que levar o rádio de pilha, né, para poder, ainda hoje eu acho que é assim, né, você leva o rádio, nunca mais fui para o estádio, não sei,
Você leva o rádio, fica lá escutando quando o time está jogando, né? E aí você comprava um radinho, aí que você queria o rádio. Meu avô me deu um rádio que eu achava bem bonitinho, usava e tal. E entrou um rapaz lá em casa, furtou o rádio, a gente viu, correu, pegou cedo de volta. Aí a polícia não tem que levar porque é a prova do crime. Geralmente, a vítima não quer nem que o cara vá preso. Eu disse, não, pode deixar o cabo livre, agora só quero o rádio de volta. Não, foi um furto, é um crime de ação penal pública incondicionada. E ele vai abrir o inquérito, vai levar lapada, né? Vai pra... Vejam como são as coisas, né? Até hoje eu não vi mais esse rádio. E foi para a prova do crime, né? Tá certo? Então, as coisas funcionam mais ou menos assim no Brasil. Nem sempre é o que a vítima quer. O que a vítima queria era só o rádio de volta. Se o sujeito vai preso ou não vai preso, se ele pode pedir desculpa, cuidar do rádio de volta, não houve violência, tchau. Eu acho que a gente tem que começar a ser mais inteligente também nesse tipo de relação. Entender isso aí. Às vezes até ocorre, me lembro lá em Recife, uma vez uma amiga minha foi assaltada dentro do carro, levaram o celular dela, a outra teve uma intuição genial, né? Ligou pro cara, aí o cara atendeu, alô, ele disse, não fica aí no celular, olha, eu vou te perguntar para você, você vai vender esse celular por R$ 50, eu te dou 100 agora, para tu devolver o celular. Aí, não sei o que, disse, não tem polícia, não tem nada, eu vou lhe dar os R$ 100, você me devolve o celular, porque é mais importante a agenda, o que está aí e tal. Estou fazendo a volta no posto, fica aí que eu estou com os R$ 100 na mão. Tu pega o dinheiro e joga o celular para dentro. Ele viu que a menina estava na coisa, ela fez a volta, deu os R$ 100, pegou o celular de volta. Às vezes, esse tipo de negociação que a gente sabe que acaba ocorrendo é tudo que a vítima quer, mas a vítima tornou-se um não sujeito desse direito penal também. Porque a ação penal, quem é o dominus litis? É o Ministério Público. A vítima vai participar lá como uma depoente. Ela não pode chegar lá e dizer, me devolve o celular e eu só quero meu celular de volta. Né? Rubens está dizendo que no bairro dele perdeu o celular e o dinheiro. Pode ser. É sempre um risco. É sempre um risco. Não estou recomendando para ninguém fazer esse tipo de coisa, Deus me livre. Mas eu só estou dizendo que tem algumas coisas que funcionam na comunicação e que são muito mais ricas do que a reação penal, pura e simplesmente. O direito penal criou um monopólio que acha que ele tem a resposta para tudo, e em alguns aspectos, não. Eu até acho que com homicídio, com estupro, com roubo, né? Você não tem outra forma de lidar. Mas com esses crimes de disposição, como furto, estelionato, você poderia criar algumas esferas de compensação que, em princípio, tratando-se de um primeiro furto, né, de um réu primário ou de um primeiro estelionato, você teria aí, não havendo a reincidência, elementos que poderiam resolver esse fenômeno. E não repliquem isso, né? Não é para fazer essa história de negociar, não. Só estou dizendo que tem algumas coisas que aí pode acabar como o Rubens falou. Perde o celular e o dinheiro, né? Não vai ficar com nada. Mas, para que a gente entenda aqui que os interesses das vítimas nem sempre são aqueles que estão propostos pela reação penal. A reação penal tem uma proposta que vem do poder do Estado e que nem sempre é o que a vítima propriamente quer. É só isso, para que a gente compreenda melhor esse fenômeno. Então, gente, quinta-feira, né? Nós nos vemos aqui nesse mesmo bate-local, né? Que é virtual. Mas, alguma dúvida, alguma questão? Não. Tá bom. Então, um abração para vocês, até quinta. Boa noite, pessoal, até quinta. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal, até mais. Boa noite, professor. Tá bom. É o Peaky Blinders aí. Eu tenho também meu gorrinho aqui. O meu tem a navalha, viu? Peaky Blinders é muito legal. Tem que ter cuidado com a navalha, né? Eles usavam a navalha. Eu me cortei 10 vezes. Oi?
Tem que ter esse cuidado de jogar isso aí. Tchau, Gabriel. Um abraço.